Olá, mais uma vez, boa tarde, né? Início de noite. Mais uma vez estudando o livro de Apocalipse, hoje capítulo 5. Lembrando que o capítulo anterior nós pudemos ver a majestade de Cristo, né? A adoração no céu. E agora nós o vemos como o Cordeiro Redentor, Salvador. Interessante como Cristo representa tanto um cordeiro quanto o leão, né? O leão da tribo de Judá, guerreiro, aquele que defende o seu povo. E também o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, manso, simples, humilde, mas que também é redentor e salvador do seu povo. No primeiro verso do capítulo 5, João descreve o que vê. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E aqui nós vemos a pergunta, no versículo 2. E vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de abrir os selos e abrir o livro? E mais adiante nós vemos que o único que é digno de abrir esses livros, esses registros no céu, é Cristo. Por quê? Porque ele foi o único digno de verter o seu sangue em favor de nós, pequenos pecadores. Ele, o nosso leão de Judá. Quando o anjo pergunta, né, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro, não é que ele não soubesse. É como as coisas se conduziam ali no céu, que João estava vendo, né? E aqui ele chora muito, porque ele fica pensando sobre aquilo, né? Quem é digno de abrir? Mas aí o ancião diz aqui, não chore, verso 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Ele é o único digno de abrir os 7 selos e abrir aquele livro das visões de João. Aqui no verso 6 diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Veja, o cordeiro estava no centro, né, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos e tudo, lá estava o cordeiro, no meio, no centro. Então Cristo está no centro do universo, ele continua conduzindo todas as coisas. É importante nós termos essa ciência, porque isso nos dá segurança de que Cristo está no controle de tudo. Continuando, ele diz que pegou o livro, né, o cordeiro, e todos se prostraram naquele momento. Vemos aqui Cristo sendo adorado, ou seja, Cristo é Deus, Deus Salvador, Deus Redentor. E no verso 9 tem um cântico novo, né? Nós vimos cânticos no capítulo 4 e aqui no 5 tem vários outros cânticos. E aqui Cristo sendo adorado. Veja o que diz aqui no 9. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ele está falando de nós, irmão. Aleluia! Verso 12, mais expressões de adoração. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e o louvor. Outra coisa que eu gostaria de comentar, eu passei adiante, mas os 7 chifres significa... Chifre na Bíblia, em profecia, significa poder. Então, 7 é o número da totalidade. Então, é todo o poder. Esse cordeiro tem todo o poder. E os 7 olhos, olhos é enxergar, né? Ver, visão. Então, está falando de onisciência. Ver todas as coisas, sabe todas as coisas. E os 7 espíritos, né? É a totalidade do Espírito Santo. Verso 13 continua a adoração, né? A Deus Pai e a Cristo. Né? Ambos compartilham o trono no céu, o Espírito Santo no trono do nosso coração. E aqui diz assim, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. 3 em 1, né? Os três pessoas com o mesmo objetivo de reinar em harmonia e salvar a nós pecadores, para que nós possamos em breve no milênio, reinarmos também, né, juntos, ali conferirmos o porquê das coisas, né? A palavra de Deus diz que nós reinaremos durante 1000 anos, isso a gente vai ver mais adiante. Para que não fique dúvidas, o verso 10 fala sobre isso, né? Que os constituíste reinos e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E mais à frente, em Apocalipse, tem também um capítulo falando sobre o milênio.
encerrando, né, o verso 14, que diz assim: ó, e os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciões se prostraram e adoraram, assim como nós devemos adorar ao nosso Deus, adorar com consciência, adorar, lembrar que o que nós queremos, que é conhecer a Jesus e viver eternamente com Ele, e adoraremos a esse nosso Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente. Então prepara a tua vida, prepara o teu coração hoje, porque nós iremos viver eternamente com esse Deus maravilhoso. Amém.